Olá, alunos. Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Espero que estejam todos bem nesse período de isolamento social e em breve estaremos juntos nas nossas aulas presenciais. Por enquanto, estaremos aqui com as aulas remotas. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as nossas duas aulas que nós vamos ter agora nessa semana. Vocês já devem ter recebido impresso o guia de aprendizagem e nós vamos conversar um pouco sobre esses conteúdos. Mas antes de começar a conversar sobre esses conteúdos, eu gostaria de falar com vocês sobre o livro que se chama Projetos Integradores. Algumas turmas receberam. Quem está escutando esse vídeo agora, alguns já receberam. Quem não recebeu, né, então desconsidera esse recado. Mas para quem recebeu, nós começamos a trabalhar com ele nas aulas que nós tivemos em abril. Pelo menos foi apenas uma atividade que eu fiz com ele, não é isso? Mas eu comecei a fazer com o livro, né, para iniciarmos agora, mas achei melhor não fazer, né? Desfiz o plano e fiz outra temática aqui. Por que isso? Porque o livro Projetos Integradores, ele trabalha com a teoria e com a prática. Então, ele precisa de uma orientação maior do professor, ele precisa que vocês trabalhem em grupo, façam projetos, cartolina, maquete, façam produtos, né, do estudo físico, né, que seja apresentado em sala de aula. E fica bem difícil a gente desenvolver esse tipo de trabalho sem uma orientação, sem condições de vocês poderem estar fazendo um trabalho de campo, né, indo nos lugares, pesquisando. Então, inviabiliza nesse período de pandemia. Pensando nisso, preparei para vocês temas, né, que são interessantes para que a gente possa refletir nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, que a gente precisa pensar mais, refletir mais, compreender um pouco mais a realidade e mudar até mesmo algumas das nossas atitudes. Nessa primeira temática agora de atividades remotas, eu preparei para vocês sobre biografias de pessoas que fizeram a diferença. Então, nós vamos estudar sobre a vida, a história de vida de pessoas que lutaram, pessoas que fizeram coisas que foram relevantes, que foram boas para a sua comunidade, para o seu país, para a sua cultura. Então, nós vamos estudar sobre biografia de pessoas que fizeram a diferença e essa atividade pretende aproximar os alunos, vocês no caso, através de pesquisa de histórias de vidas que mudaram a humanidade, com o objetivo de pesquisar, analisar e refletir a história dessas pessoas. Então, requer o quê? Requer pesquisa, leitura, pensar também, não é só ler e escrever, né? Tem que pensar, tem que dizer o que pensa também, tem que refletir sobre tudo isso, ok? Espero que ao final dessas nossas atividades fique alguma coisa dessas pessoas, né, que mudaram a sua vida e que mudaram a sua realidade. Que a gente possa também fazer a diferença. Por mais que a gente não vire uma pessoa famosa, mas que a gente possa estar pensando em fazer o diferente. E nesses tempos tão difíceis, né, que são tempos, uma doença que ela matou e mata muitas pessoas, fazer o diferente, pensar na solidariedade, né, se envolver, né, e se emocionar, né, isso também faz a diferença.
ok? Então vamos lá. A nossa primeira biografia que nós vamos estudar é a biografia da Malala Yousafzai. Não sei pronunciar direito, certo? É um texto que eu peguei da internet, certo? Do Guia do Estudante Abril. Quem quiser, tiver acesso à internet, quiser olhar novamente o texto lá, fica à vontade, certo? O texto ele está na íntegra, eu não modifiquei, nem pode, né? Enfim, conheça a história da ativista Malala Yousafzai. Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs, ao sair da escola em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Seu crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país. A jovem nasceu e cresceu em Mingora, a maior cidade do Vale do Swat, região bastante conservadora do Paquistão. Em 2008, o líder talibã que dominava o local exigiu que as escolas interrompessem as aulas dadas para as meninas por um mês. Naquela época, um jornalista da BBC perguntou ao pai de Malala, que era dono da escola onde ela estudava, se alguns jovens estariam dispostos a falar sobre o assunto. Foi quando a menina criou o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa, para escrever sobre seu amor pelos estudos e as dificuldades vividas no Paquistão. O blog era escrito sob um pseudônimo, mas em poucos meses a identidade de Malala foi revelada e ela passou a conceder entrevistas para TVs e jornais. O ataque à ativista veio logo depois que os talibãs haviam perdido o controle do Vale do Swat. E a justificativa foi que ela era uma ameaça contra o Islã. A menina precisou passar por uma cirurgia e foi transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento e se recuperou. Em 2014, por conta de seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. Atualmente, ela vive com sua família na Inglaterra, mas tem ainda desejo de voltar ao seu país para entrar na política. Então, aqui é o texto, né, a história de vida da Malala, que é uma jovem paquistanesa que queria estudar e no seu país não era permitido. Esse era o diferencial dela, né? Aqui no Brasil nós não temos essa dificuldade, as meninas podem estudar. E a gente vê aí pelas pesquisas e estatísticas que as meninas elas conseguem ter mais sucesso no estudo, terminam mais os estudos, entram mais na faculdade, né, se empenham mais do que os meninos, né, que estão na mesma condição. Então, mas no país dela, as meninas não têm nem esse direito de ter vontade de estudar, elas são proibidas. E o pai dela era dono de uma escola, é dono de uma escola. Então ele sempre, apesar da cultura dele não permitir que as mulheres estudem, ele tinha uma visão diferente, ele achava que as mulheres deveriam estudar. E ele sempre incentivou sua filha. Se fosse aqui no Brasil, uma menina lutar por estudar, para poder estudar não faz tanto sentido. Porque aqui as pessoas elas permitem, né? A nossa cultura permite que as mulheres estudem, evoluam, façam faculdade, enfim. Mas lá é diferente. Lá existe o Talibã, que é um movimento político, uma organização política que age de forma violenta, né? Inclusive ela sofreu alguns atentados e não permite que as mulheres estudem. Então, vamos para as perguntas do texto, da atividade. Primeira questão, como Malala ficou conhecida mundialmente? Então, vocês vão, primeiro, quando vocês pegarem as atividades, vocês não vão logo responder nas atividades. Vocês vão ler o texto, certo? E depois é que vocês vão para as perguntas. Ninguém começa fazendo a atividade indo direto para as perguntas, não, gente. A gente primeiro tem que ler. Por quê? Porque você
memoriza mais, porque você entende mais o que você está estudando e você aprende. Se você for logo para a pergunta, você vai, né? Sim, tá aqui a resposta, mas você não entende por que aquela resposta é daquela maneira. Então a pergunta é: como Malala ficou conhecida mundialmente? Vocês vão lá pesquisar no texto para saber como é que ela foi conhecida. Segunda questão: qual o maior sonho de Malala? Acabei de falar, mas tem um texto também que vocês precisam ler. É uma menina que queria, né, estudar, porque no país dela não era permitido. Então, vocês vão perceber que sempre vai ter isso no texto. Por que este sonho foi um risco de vida para ela? Então, vocês vão, né, olhar no texto por que isso foi um risco. O que escrevi em seu blog? Na terceira questão, o que escrevi em seu blog? Vocês vão pesquisar. Quarta questão, por que Malala é uma ameaça para o Talibã? Se o Talibã é uma organização política que não permite que as mulheres estudem, que age de forma intolerante, ou seja, não respeita as ideias dos outros, age com violência, né? Então, por que ele é uma ameaça? Então, tem no texto também, ok? Quinta questão, por que Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Aí vocês vão olhar no texto, ok? Agora, nós vamos para o segundo texto, que é uma continuação da história da Malala. A gente vai falar um pouco sobre o Talibã. O Talibã, que é uma organização política, e entender por que o Talibã ele é uma ameaça para Malala, ok? O que é o Talibã? O Talibã é um grupo político que atua no Afeganistão e no Paquistão. A milícia tem origem nas tribos que vivem na fronteira entre esses dois países e se formou em 1994. Após a ocupação soviética do Afeganistão, que durou de 1979 a 1989. E durante o governo dos também rebeldes mujahedins. Apesar de islâmico, esse governo era considerado muito liberal, deixando descontente os muçulmanos mais extremistas. Assim, a milícia invadiu a capital Cabul e tomou o poder, governando o país de 1996 até a invasão americana, em 2001. Apesar de ter sido destituído do governo formal, o grupo continuou sendo influente. Hoje, o objetivo do Talibã no Afeganistão é recuperar seu território e expulsar os invasores dos Estados Unidos e da OTAN, explica Reginaldo Nasser, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Para tentar desestabilizar o inimigo, o grupo utiliza táticas de guerrilha e ataques de homem-bomba. Uma hipótese é que o dinheiro para financiar as ações venha de tributos cobrados dos plantadores de ópio. Mas a característica principal do grupo é ter uma interpretação muito rígida dos textos islâmicos, incluindo proibição à cultura ocidental e a obrigação do uso da burca pelas mulheres. Então, para a gente poder entender a dimensão desse grupo político, a gente precisa entender a religião islâmica. Bom, eles têm uma visão radical, ou seja, uma visão extrema da religião islâmica. Mas nem toda a religião islâmica pensa como esse grupo político do Talibã. O islamismo tem como líder Maomé e suas escrituras sagradas estão contidas no Alcorão. Bom, no cristianismo nós temos a Bíblia e no islamismo nós temos o Alcorão. Nos textos do Alcorão, seguidos pelo islamismo, podemos encontrar passagens que tratam de amor, respeito, tolerância religiosa, mas alguns grupos, como esse do Talibã, também podem encontrar palavras para os seus sentimentos de ódio e intolerância.
Então, nós estamos vendo aí que o islamismo ele pode ser usado tanto para o bem, né, para sentimentos de tolerância, de respeito, como também podemos perceber que pode também ser utilizado para o ódio, né, para provocar guerras e coisas ruins. Às vezes a gente tem até uma visão preconceituosa da religião islâmica e acha que todas as pessoas que vêm da religião islâmica são terroristas, né, são homem-bombas, são pessoas ruins, vão fazer o mal, mas nem todos são assim, né? A gente tem que ver que cada um vai fazer daquela teoria, daquela religião, ou ela vai fazer coisas boas, e isso vai para o cristianismo, né? Para as mais variadas religiões, certo, gente? Então, não vamos correr nesse erro, né, que alguns correm, né? Continuando o texto. Um dos maiores erros que o Ocidente comete em relação ao Talibã é confundi-lo como terroristas da Al-Qaeda. O Talibã é provincial, age apenas na sua região e não tem nada a ver com os ataques a países do Ocidente, explica Nasser. Outra diferença entre as milícias é que a Al-Qaeda é composta por árabes, enquanto o Talibã congrega indivíduos das tribos afegãs. A maioria deles da etnia Pashtun. Porém, apesar das ideologias distintas, os dois grupos são aliados e se ajudam nas questões da logística, arma e dinheiro. Além disso, quando expulso de vários países, Osama Bin Laden, um dos fundadores da Al-Qaeda, foi acolhido pelo Talibã no Afeganistão. Então, esse texto que eu peguei aqui foi na internet, do site da Nova Escola. Só para complementar, aqui o texto fala também sobre a burca, né, que a burca é uma vestimenta utilizada principalmente pelas mulheres da religião islâmica, né, principalmente dessa parte islâmica bem extremista, que não permite que as mulheres estudem, que as mulheres... Né, porque tem uma parte do islamismo que respeita mais as mulheres, mas nessa parte mais pesada, eles utilizam o que? A burca. E o que é a burca? É uma veste feminina que cobre todo o corpo, até o rosto e os olhos. Porém, nos olhos há uma rede para se poder enxergar, né? Então, é uma veste que só permite que a mulher veja de maneira muito... só para ver mesmo, não pode nem mostrar a cor dos olhos, né? Porque senão pode gerar atrito, né, e violência lá naquelas regiões. Então vamos para as perguntas. Atividade. Primeira questão, o que é o Talibã? Então vocês vão pesquisar aqui no texto, pode também, quem tiver acesso à internet, pesquisar um pouco mais, é interessante. Segunda questão, como as mulheres são tratadas pelo regime do Talibã, né? Vocês viram aí que é um grupo bem extremista, né? É um grupo que vai pegar os ensinamentos do islamismo de maneira bem radical e vai colocar ele em prática de maneira violenta. Então, como é que as mulheres são tratadas, né? Terceira questão, por que não podemos confundir o Talibã com os terroristas da Al-Qaeda? Então, já no último parágrafo, fala sobre isso. Quarta questão, produz um resumo de 10 linhas sobre o texto. Então, o que é um resumo, gente? É você pegar as ideias centrais, principais do texto. Você vai ler o texto todo, com suas palavras, você vai tentar dizer o que aquele texto está falando. Esse exercício é muito bom, não só aqui nas nossas aulas de religião, mas nas aulas de história, geografia, que fazem com que a gente assimile mais o conteúdo. Então é isso, pessoal. Até o próximo encontro. Bons estudos para vocês. Espero que fiquem fortes e firmes para o nosso retorno. Um abraço e tchau.